Lembro que eu estava no quarto com meu marido e a gente leu o exame juntos e estava escrito assim: carcinoma mamário invasivo. Essa hora eu perdi o chão. Oi pessoal, eu me chamo Flávia e vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho a respeito da minha história com câncer de mama. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar esse mês, que é o mês do Outubro Rosa, como todos sabem, o mês da conscientização do câncer de mama. Então nós estamos num momento propício para isso. Em segundo lugar, eu vim aqui falar com vocês porque no início, quando eu descobri que poderia estar com câncer, eu busquei muitas vezes na internet vídeos de pessoas que também haviam passado pela mesma situação que eu poderia passar. E aquilo me ajudou muito a me acalmar, a deixar um pouco a ansiedade de lado. Então eu decidi fazer a mesma coisa e poder também ajudar outras pessoas. Em terceiro lugar, porque eu gostaria de ter registrado para mim, para que futuramente eu possa olhar e me lembrar, saber de tudo aquilo que eu passei e ser ainda mais grata por poder ter superado essa fase. Eu sempre fui uma pessoa saudável, mas a única coisa que eu tinha, assim, desde adolescente, era os ovários micropolicísticos. Eu descobri isso porque eu passava muito mal nos meus ciclos, né? E eu acabei procurando ajuda médica com ginecologista cedo por conta disso. Então, com 18 anos, eu já comecei a fazer acompanhamento com o ginecologista devido a esse problema e tomar medicações para controlar essa questão dos ovários. Até os meus 27 anos, mais ou menos, eu fiz o tratamento para os ovários micropolicísticos e então foi quando eu me casei e decidi engravidar. E parei de tomar as medicações e graças a Deus meus ovários ficaram limpos, eu não precisei mais voltar a tomar nenhuma medicação depois da minha gravidez, eu não tive dificuldade para engravidar e os meus exames sempre deram normais dentro desse período, né, após eu engravidar e ter a minha filha. Então eu fazia esse acompanhamento anual desde muito jovem por conta desse problema. No ano de 2022, a minha médica ginecologista me pediu os exames de rotina que eu já costumava fazer todos os anos. Exames de ultrassom, exames de sangue, Papa Nicolau, colposcopia e, mais uma vez, como eu sempre fazia, eu fiz todos esses exames como ela me pediu. Porém, no exame de ultrassom de mama, houve uma alteração. Foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de ter alguma coisa. Era um nódulo que a médica encontrou na minha mama direita. E esse nódulo, ela me explicou no momento que era um nódulo redondo, com as bordas bem definidas. Não era algo muito perigoso, mas que eu deveria fazer acompanhamento com o médico mastologista. Então a médica me encaminhou para o mastologista e eu comecei acompanhamento com ele por causa desse primeiro nódulo na mama direita. Ele me atendeu na consulta e explicou para mim que o nódulo realmente não era algo muito preocupante, que provavelmente seria porque eu estava amamentando, poderia ter alguma interferência, mas que nós deveríamos acompanhar e fazer exames de ultrassom a cada 3 meses. No entanto, se passaram 3 meses e eu não fiz ultrassom. Isso foi no final de 2022. E no ano de 2023 inteiro, eu não voltei a fazer acompanhamento com o mastologista. O ano passou e quando chegou no final de 2023, eu voltei à ginecologista para realizar os exames ginecológicos de rotina que eu sempre fazia. E ela pediu mais uma vez todos os ultrassons, pediu os exames de sangue, o Papa Nicolau e a colposcopia. Dessa vez, quando eu fui fazer o ultrassom de mama, a mesma médica que havia realizado meu exame no ano anterior estava curiosa para ver a situação do nódulo da minha mama direita, porque eu não havia realizado outro exame ainda, né? E ela começou já direto por essa mama, preocupada em como poderia estar aquele nódulo. Mas ela analisou e na hora ela já me acalmou bastante, falando que aquele nódulo não tinha crescido, assim, ele estava praticamente a mesma coisa, porque eu poderia ficar tranquila.
Só que quando ela começou o exame da mama esquerda, que não tinha nada no ano de 2022, na hora eu já percebi que o semblante dela fechou. Assim, ela já começou a ficar bem preocupada e demonstrar isso pra mim. E ela falou assim: eu não estou gostando do que eu estou vendo. E após passar o ultrassom na mama, ela foi investigar a minha axila, que o exame de ultrassom também vê a axila, né? E na axila esquerda, além do nódulo que ela viu na mama, ela viu 2 ou 3 nódulos na minha axila esquerda também, que ela falou que estavam muito estranhos. Ela disse que as bordas eram irregulares, que aquilo estava muito esquisito. E que como no ano anterior não tinha aparecido nada e naquele ultrassom em um ano já estava aparecendo vários, tanto nódulo na mama quanto os linfonodos da axila que estavam alterados, era muito preocupante. Então essa médica insistiu muito para que eu passasse urgentemente com o mastologista. E como esse atendimento é feito no hospital onde eu trabalho, né, para funcionários, então ela falou para mim: saindo daqui, você deve agendar a sua consulta com o mastologista urgente, não deixe para depois. Eu fiz esse exame cerca de 6h30 da manhã, antes de iniciar meu expediente, e foi no dia 22 de novembro que isso aconteceu, do ano passado. E assim como ela me orientou, saindo dali, eu já fui tentar agendar minha consulta, e consegui marcar a consulta para o mesmo dia. Ao meio-dia tinha uma vaga, então Deus cuidou de todas as coisas e eu consegui já passar muito rapidamente. Então, só a título de curiosidade, o que ela colocou no meu ultrassom? Que na mama esquerda havia um nódulo hipoecóico de contornos irregulares, com orientação espacial perpendicular à pele, medindo 0,9 por 0,8 por 0,8. Era um nódulo bem pequeno, graças a Deus. E ela colocou aqui também: presença de linfonodos axilares atípicos à esquerda. Nódulos sólidos no parênquima de ambas as mamas, porque eu também tinha o nódulo da mama direita. Classificação BIRADS 4. Presença de linfonodos axilares atípicos à esquerda. Se você já fez algum exame de mama e deu algum nódulo, você pode ter se atentado que tem essa classificação de BIRADS. São numerações que classificam os tipos de nódulo e qual a conduta deve ser adotada dependendo do tipo que deu no seu exame, né? No meu exame do ano de 2022, que deu um nódulo na mama direita, a classificação foi de BIRADS 3. E quando o nódulo é BIRADS 3, quer dizer que ele é um achado provavelmente benigno, mas que é necessário um controle periódico para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento daquele nódulo, se ele não vai alterar suas características e se tornar algo mais perigoso. Quando a médica colocou nesse ultrassom de 2023 BIRADS 4, significava que isso era um achado suspeito. Tem a chance de ser de 3 a 94% de ser câncer. Então é necessário uma biópsia quando tem as características de um nódulo BIRADS 4, que era o meu caso. Só para curiosidade, o BIRADS 0 ele é inconclusivo, é necessário repetir o exame. O BIRADS 1 significa que é normal, não tem nada suspeito. BIRADS 2 é um nódulo que é benigno, não é necessário também fazer esse controle, além do controle anual que todas nós devemos fazer, independente de ter nódulo ou não. BIRADS 3 eu já falei, o BIRADS 4 também, e aí existe também o BIRADS 5, que é altamente suspeito, as chances de ser câncer é acima de 95% e é obrigatório fazer a biópsia para ter certeza. E o BIRADS 6, se você já foi diagnosticado que aquele nódulo é câncer e você faz algum outro exame de ultrassom posteriormente, sempre vai vir BIRADS 6, que são nódulos que já foram diagnosticados, já foi confirmado, foi feita biópsia e realmente é câncer. Então, o meu deu BIRADS 4. As chances, você percebe que é de 3 a 94%, é muito incerto. Não tem como você saber
sem fazer a biópsia, mas é obrigatório fazer a biópsia. Então eu passei com o mastologista no mesmo dia, ele analisou o exame, analisou fisicamente ali na hora, e ele falou pra mim, olha, se acalme. Eu estava bem apavorada, fiquei com muito medo naquela hora. Assim que eu saí da sala do ultrassom, fiquei muito preocupada. Mas ele tentou me acalmar dentro do possível. Ele falou, nós vamos fazer a biópsia, existe uma chance grande de ser algo, principalmente porque os seus linfonodos da axila também já estão alterados. Então, quando um nódulo é câncer de mama, normalmente o primeiro lugar para onde ele começa a ir é para axila. Então ele falou assim, talvez já tenha alguma coisa na sua axila também, pelo exame do ultrassom, mas a gente não tem como ter certeza de nada sem fazer a biópsia. Então, vamos marcar a biópsia para a semana que vem. Também foi super rápido, em uma semana depois eu já estava fazendo a biópsia, e foi ele mesmo que fez. Só que eu lembro que quando eu saí, para falar algo emocional, como o nosso emocional é afetado nessa situação do câncer. Quando eu saí daquela sala do médico e fui agendar minha biópsia, foi o pior momento que eu senti desde o início de tudo até hoje. Eu me senti totalmente sozinha. Eu lembro exatamente que eu estava na fila para agendar a biópsia e eu só conseguia pensar assim, meu Deus, eu posso morrer. Isso pode me levar à morte. Não tem o que ninguém possa fazer. Eu não posso fazer nada, minha família não pode fazer nada, meu marido não pode fazer nada, eu tô sozinha. Foi esse sentimento que eu tive e foi horrível. Mas foi a única vez que eu tive isso, graças a Deus, porque em todos os outros momentos Deus me sustentou muito. Então eu agendei a biópsia para a semana seguinte, fiquei muito abalada com aquela possibilidade. Nessa hora eu comecei a pesquisar, a procurar pessoas que já tinham passado por aquilo, para ter mais informações. Compartilhei com meu marido, nesse dia do ultrassom, né? Compartilhei com a pastora da minha igreja e pessoas do meu trabalho que estavam ali, inevitavelmente saberiam, né, que eu estava passando, e todas essas pessoas me fortaleceram muito. Então passou uma semana, eu fui fazer a biópsia, e essa biópsia que eu fiz se chama coribiópsia, mais ou menos assim. Ela consiste em uma agulha grossa, que na ponta dessa agulha tem como se fosse uma pinça, e o médico, ele insere essa agulha no seu seio. Com o ultrassom, ele é guiado para chegar com a ponta da agulha até onde está o nódulo. E quando a agulha atinge o centro do nódulo, o médico abre a agulha para que ela possa pegar um pedacinho desse nódulo com a pinça e retirar o material para colocar num potinho que vai ser mandado para biópsia depois. Eu vi pessoas falando que sentiram dor fazendo esse procedimento. Eu particularmente não senti nessa primeira vez. Eu cheguei a fazer depois biópsia da axila também mais pra frente, eu senti dor. Mas no seio eu não senti, o médico passou uma anestesia local. E depois que passou o efeito da anestesia eu senti um pouco de dor, mas na hora eu não senti nada, foi super tranquilo. Ele colocou num potinho os pedacinhos do nódulo, ele retirou 5 ou 6 pedaços. E eu levei esse material para o laboratório para ser analisado. Então, eu me lembro que até esse momento não havia falado para os meus pais o que estava acontecendo. Meu marido me incentivou. Você precisa falar para sua mãe. Eu não queria falar ainda porque eles estavam viajando, não queria atrapalhar a viagem deles. Mas realmente eu já estava uma semana numa angústia muito grande. E foi bom meu marido ter falado isso. Eu liguei para minha mãe de vídeo na hora, ela estava viajando, e contei o que aconteceu. E na hora ela me fortaleceu muito e falou, vai ficar tudo bem, Deus está no controle, nós estamos juntos, fique em paz, né? Aquilo me ajudou bastante. Então eu deixei o material no laboratório e eles me informaram que ficaria pronto em uma semana. Aquela foi uma semana bem difícil,
de muita ansiedade. E parecia que a hora não passava, os dias não passavam, não chegava nunca o dia 6 de dezembro, que era o dia que ficaria pronto o exame. Eu fiquei nessa fase assim, bem ansiosa. E quando finalmente chegou o dia 6 de dezembro, eu ficava olhando o site do laboratório de 10 em 10 minutos, toda hora atualizando a página durante o dia todo, esperando para saber o que ia acontecer na minha vida dali para frente. Mas durante o dia todo não saiu o resultado. E quando foi 7h30 da noite, eu estava em casa com o meu marido, com a minha filha, eu abri o aplicativo e então estava lá o resultado do exame. Lembro que eu estava no quarto com meu marido e a gente leu o exame juntos e estava escrito assim: carcinoma mamário invasivo. Nessa hora eu perdi o chão, eu comecei a chorar. Eu e meu marido, nós se abraçamos, eu lembro que ele ainda perguntou: mas você tem certeza? O que é isso? Eu falei: eu sei que é câncer. Eu já tinha pesquisado muito, como eu falei, pela ansiedade, então eu sabia que carcinoma era câncer. E aquela notícia foi assim, difícil de digerir, é um baque, parece que você leva uma rasteira da vida e você fica completamente perdido num primeiro momento. Lembro que eu sentei na cama, comecei a chorar muito, mas gente, Deus faz todas as coisas da melhor maneira. Ele conhece as nossas vidas muito melhor do que nós. Então Deus já tinha preparado tudo, Ele já sabia tudo que eu ia passar. E eu moro no mesmo prédio que a minha mãe. Em 2022, Deus preparou um lugar para nós morarmos, porque eu não morava perto da minha mãe, já sabendo que eu ia precisar muito estar próximo dos meus pais. Então isso foi muito importante e ajudou muito nesse processo, estar perto de pessoas que me ajudaram demais. E aí meu marido ligou para minha mãe, pediu para ela vir aqui em casa. Na hora ela já subiu, já me abraçou também, me deu palavras de força. Ela também já tinha passado por isso, eu não falei aqui, mas meus pais tiveram câncer, né? Ela teve câncer no colo do útero, meu pai teve câncer de próstata, os dois, graças a Deus, fizeram cirurgia rapidamente, assim como eu, descobriram no início e estão bem. Então ela me fortaleceu e falou: eu já passei por isso, eu sei como é difícil ler esse diagnóstico, mas saiba que vai passar essa fase, vai ficar tudo bem. E nós ligamos para o médico que estava até então nos acompanhando e ele falou que ia começar uma fase muito complicada da minha vida, desafiadora, mas que era para eu me manter forte, porque tudo aquilo ia passar. E ele disse que nós fomos muito abençoados de ter descoberto logo no início um nódulo bem pequeno. Apesar de pequeno, já era agressivo porque estava passando já para os linfonodos, né? Mas mesmo assim, seria um tratamento com mais de 90% de chance de cura. Então, de todas as formas, ele tentou nos tranquilizar. Mas eu lembro que eu e meu marido, naquela noite, foi só choro. A nossa igreja transmite o culto online e aquela noite era uma noite de culto. Então, nós assistimos o culto juntos, ao vivo. Minha mãe desceu com a minha filha, porque eu não tinha condições de ficar com ela aqui, eu só chorava. E nós nos fortalecemos em Deus, oramos juntos, entregamos nas mãos de Deus. E por mais difícil que fosse, no fundo eu sabia que Deus estava no controle da minha vida e que ia dar tudo certo. Eu não tive condições de trabalhar no dia seguinte, de tão mal que eu estava, mas eu informei a minha chefe do resultado que havia dado. Ela também estava ansiosa junto comigo esperando, porque como isso tudo aconteceu no meu trabalho, as pessoas de lá sabiam que eu estava passando. Então comuniquei para ela, não fui trabalhar no dia seguinte, eu só saí de casa para encontrar com esse médico. Eu e meu marido fomos encontrar com esse médico que queria conversar com a gente melhor pessoalmente. Ele é um médico muito atencioso e ele nos explicou assim
muita coisa se abriu para nós, um mundo novo que nós não conhecíamos. Nomenclaturas diferentes, o câncer é um mundo paralelo que só quem está passando por ele conhece, sabe o que é passar por isso. Então, naquele momento, o médico nos explicou como seria dali para frente, mudanças que eu teria que fazer na minha vida. Então, ele deixou bem claro que eu deveria me cuidar mais, que eu deveria focar em mim e me cuidar, que as outras coisas seriam secundárias a partir dali. E eu deveria realmente cuidar da minha saúde para passar por aquele processo, que é um tratamento longo e muito pesado. Ele falou também sobre os tipos de tumor de mama. Eu não fazia ideia, mas existem vários tipos de tumor, não é, aquele diagnóstico inicial que eu fiz pela biópsia que ele realizou, só dizia se o meu nódulo era um câncer ou não. No caso, deu que realmente era um câncer. Mas seria necessário um outro exame feito com o mesmo material coletado, que se chama imunohistoquímico. Esse exame, ele vê qual é o tipo de tumor que aquele nódulo se caracteriza. Inicialmente, ele nos explicou que existem 3 tipos de tumores: o luminal A e B, o HER2 e o triplo negativo. Para cada tipo de tumor e para cada tipo de pessoa, existe um tratamento específico. Então, tudo que eu vou falar aqui daqui para frente se refere ao meu tipo de tumor, ao tamanho do meu nódulo, à minha condição física, à minha condição de saúde. Quando o médico vai prescrever um tratamento, ele analisa todos esses fatores. Então, comigo foi dessa forma. Eu posso falar da minha experiência, mas cada um vai ter uma experiência exclusiva. O que nos ajudou muito também foi uma informação que ele nos deu sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. Ele disse que provavelmente eu faria quimioterapia e que já era importante eu me preparar para os efeitos colaterais dela. Um dos efeitos permanentes da quimioterapia é de 50% de chance da pessoa ficar infértil. Eu e meu marido compartilhamos com ele na consulta que nós tínhamos o desejo muito grande de ter mais filhos. Nós temos uma filha, na época ela tinha 2 anos e 5 meses, e nós estávamos tentando engravidar. Então ele nos alertou para que nós não tentássemos mais engravidar durante o tratamento, que seria muito importante isso. Mas também ele disse que havia uma possibilidade de eu ficar infértil e que era importante, antes de iniciar a quimioterapia, eu fazer uma preservação da fertilidade, que é o congelamento de óvulos. Foi muito bom ele ter me falado isso, porque eu pude correr atrás de fazer isso antes de começar qualquer tratamento. E eu sei que muitas pessoas não sabem disso, porque ao longo desses meses eu conversei com várias mulheres fazendo tratamento que não tinham ideia dessa informação. E eu fiz o congelamento de óvulos, mais pra frente eu também posso compartilhar como foi. Mas enfim, depois dessa consulta esclarecedora, que tirou muitos enigmas da nossa cabeça, que fez aquilo que era tão complexo ficar bem mais simples, eu e meu marido voltamos para casa. Eu não tinha condições de fazer mais nada. Emocionalmente eu estava muito mal. Então eu não fui trabalhar, como eu falei, mas Deus, mais uma vez, colocou anjos na minha vida, pessoas que me ajudaram demais, que me ajudam até hoje. E as pessoas do meu trabalho correram atrás e conseguiram marcar uma consulta para mim no hospital onde fazia o tratamento de câncer. Eles conseguiram marcar para uma semana depois, menos de uma semana na verdade. Isso tudo aconteceu no dia 6 de dezembro, a minha primeira consulta foi no dia 12 de dezembro, foi muito rápido. E nesse vídeo eu quero falar até aqui. Depois, mais pra frente, eu posso contar como foi essa consulta e quais passos que eu tomei a partir daí. Mas o que é muito importante, que eu quero deixar uma mensagem para você: se previna. Não deixe o tempo passar, porque para esse diagnóstico de câncer, o tempo é o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Quanto antes você descobrir,
melhores são as chances de cura e você vai poder fazer um tratamento adequado com um diagnóstico precoce. Então, muitos médicos me falaram isso. Graças a Deus você descobriu no início. Normalmente, os exames que eu fiz, eles são pedidos para mulheres a partir de 40 anos. Então, a médica que pediu os exames para mim também foi muito abençoada, porque eu já faço esses mesmos exames há anos e eu só tenho 31 anos. Graças a isso, eu pude descobrir cedo. Se eu tivesse esperado para depois dos 40 anos fazer meu primeiro ultrassom de mama, provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história. Então, mesmo que seu médico não peça, fala para ele que você tem vontade de fazer, por prevenção, um ultrassom de mama ou uma mamografia. E se você não tem feito esse acompanhamento, comece agora a fazer, mesmo sendo jovem, porque não custa nada, é algo simples, você vai fazer uma vez por ano e você vai poder ficar tranquila. Outra coisa que eu quero falar aqui, se você começou a passar por isso, está no início da jornada e está angustiado, abatido, sofrendo emocionalmente, saiba que isso é normal. E eu fiquei, no começo, os primeiros dias, muito mal realmente. Mas chega uma hora que você precisa se levantar, precisa se fortalecer, você precisa lutar. E era isso que eu pensava e foi isso que me ajudou a conseguir prosseguir meu tratamento. Eu olhava para minha filha, eu olhava para minha família e eu pensava, eu não posso desistir. O que eu preciso fazer para ser curada dessa doença? Então eu sempre penso assim, o que eu preciso fazer para vencer isso? Levante-se e faça. E a última coisa é, as nossas vidas estão nas mãos de Deus e não tem lugar melhor para estar. Eu percebi, desde o começo desse processo, Deus cuidando de cada detalhe da minha vida. Até hoje, eu só posso ver e agradecer o cuidado de Deus na minha vida. Isso significa que foi fácil? Não. Pelo contrário, foi muito difícil. Mas é diferente quando você tem fé, quando você se apega a Deus, quando você confia simplesmente que Ele está no controle, que Ele nunca saiu do controle. Isso traz uma paz muito grande para o nosso coração e é o que vai te ajudar a passar por esse deserto. Bom, no vídeo de hoje é isso, o que eu tenho para compartilhar. Se você quiser contar sua história aqui também, ou tiver alguma dúvida de algo que eu possa te ajudar, fica à vontade nos comentários. E mais pra frente eu vou postando o restante dessa história que é bem longa. Um beijo pra você, fique com Deus e tchau, tchau!